Renderização. A renderização só funciona em vistas 3D. A gente não consegue renderizar em vistas de planta. Veja que a renderização ficaria numa que é chamado T-Pot, que é o boolean, fica nessa região da barra de visualização. Em planta ela não existe. Também corte não pode. Corte perspectivado pode. Então tem um corte, esse cara aqui já não existe mais. Não existe um corte perspectivado. A chaleirazinha está aqui. Tá? Então, para renderizar isso aqui, basta clicar nessa chaleira que fica na barra de visualização ou na aba vista. Na parte de gráficos eu tenho renderização. Atalho, se não me engano, é RR. É RR o atalho. Quando eu clico em renderização, em qualquer lugar desses, vai aparecer essa caixa de diálogo. Tá? Bem simples, eu posso clicar em região, marcar a região, e eu escolho uma região para ser renderizada, que é o que eu vou fazer aqui para já diminuir o tempo de vídeo. A qualidade, a gente tem qualidades pré-setadas, rascunho, baixa, média, alta, melhor, ou um personalizado. Esse personalizado eu tenho que clicar em editar. Eu volto para a gente ver. Configuração de saída. Essa renderização vai ser só para apresentar em tela ou vai ser para impressão? Se for para tela, está o tamanho aqui, 323 pixels ou 250, que é o tamanho dessa caixinha. Se for para impressora, eu posso determinar a quantidade de DPI, dots per inch, que é a quantidade de pontos de impressão, de renderização por polegada. Quanto maior, melhor. E se eu quero imprimir até A4, seria 300. Mas não existe uma regra na renderização que, se você quer imprimir em um A4, renderize em A3, que é o duplo do A4, para você poder reduzir e ter uma qualidade melhor na imagem. Por isso que existe o 600 dpi. 600 dpi, ele aumenta um pouquinho aqui a quantidade de pixels, né? Ele já informa o tamanho da imagem. Veja que interessante, se eu for usar para a tela, tem 315K. Se eu for usar para a impressora por 600 dpi, dá 3,3 MB. É maior. Vou colocar para a tela, já que a gente não vai imprimir. Iluminação. Muito interessante esse aqui do Revit. Ele deixa pré-setado algumas seleções de uso da iluminação. Se eu quero fazer exterior ou interior, é a primeira escolha. Né? Para ambas, eu tenho a possibilidade de usar apenas a luz do sol, que a gente pode configurar o local exato, né? Ou utilizar um sol padrão. Sol e artificial para imagens externas ou internas na meia-luz, entardecer e amanhecer. E exterior artificial apenas, quando está noturno. Se eu quero renderizar o interior, é sol apenas, sol artificial e artificial apenas. Quando eu ligo uma possibilidade de utilização de luzes artificiais, vai me aparecer configuração de sol, né, que eu posso clicar aqui, e configurar meu sol para um dia uma posição estática, né, que eu coloco, determino a localização, uma data e uma hora, né, um único dia, assim, eu tenho predefinições de posições fixas do Sol, mudanças de estação, os dois solstícios e os dois equinócios. Posso mudar a localização, a data também posso mudar. Um único dia, nesse caso eu posso renderizar várias horas, fazer um estudo solar, né, para um determinado dia, que pode ser de horas pré-determinadas, horas que eu determino, ou de horas pré-determinadas do amanhecer ao pôr do sol. Né? Posso determinar uma quantidade de quadros, nesse caso aqui é por intervalo, de hora em hora a cada 15 minutos. Aumenta o número de quadros dependendo do número de estágios dessa renderização. Eu vou colocar aqui uma hora, seriam 12 quadros. Nesse caso aqui é um dia padrão, um dia qualquer, né? Um dia qualquer. Um estudo solar do solstício de verão, solstício de inverno, equinócio e equinócio. Múltiplos dias é semelhante àquele outro, só que acrescenta assim data inicial e data final.
Digamos que eu quero fazer para todos os dias do verão. Aí ele diz aqui, o estudo solar no verão. Em Brasília seria de 26 de junho a 21 de setembro. E não é o nosso verão, né? É o verão no hemisfério norte. Então tem que mudar aqui para... seria o nosso inverno. O nosso verão deles é o nosso inverno, de 12 a 19 do 13. E uma iluminação. Nesse caso, a opção iluminação é para fazer o que a gente fazia na época de perspectiva à mão, que o Sol estava a 45 graus numa determinada posição que você quisesse, que é o que está escrito aqui, né? A altitude e a azimuth, né? Aqui está no caso 35, a gente poderia colocar 45 graus de altitude, que é o ângulo feito entre o plano da edificação, o plano da Terra e a altura do Sol. E o azimuth é a relação entre o norte e o posicionamento do Sol. No caso aqui 135. Deixa eu colocar a 135, tá certo. Vou colocar aqui aplicar e vai deixar a sombra já na posição correta. Ou colocar direto, Sol acima à direita, Sol acima à esquerda. Ajustei, deu uma melhorada aqui na sombra. E como tem a posição artificial, eu tenho luzes artificiais aqui que vai ficar a listagem das luzes. Eu posso apagar ou não aquelas luzes que eu não precisar, né? Vou ligando ou desligando, liga e desliga aqui, tá? Posso criar grupos para facilitar esse apagar e desligar. Digamos, eu faço toda a iluminação externa, crio um grupo de iluminação do jardim. Aí, se eu quiser apagar toda a iluminação do jardim, eu apago o grupo, não apago um por um, tá? O segundo plano, ele já cria um céu pré-determinado. Como é esse céu? Tem poucas nuvens, muitas nuvens, sem nuvem, é nebuloso, muito nebuloso, é uma cor ou uma imagem, né? Coloco sempre esse aqui, poucas nuvens, que é o... deixa a nuvem lá para dar a ideia de céu e deixa azulzinho. A névoa, limpa ou nebuloso, apesar de ter poucas nuvens, mas ele está com um clima meio nebuloso, fica meio escuro. Bom, feito essa organização, essa configuração, eu posso clicar na renderização. Como está só um pedacinho ali, eu vou colocar qualidade baixa em vez de rascunho, para ficar um pouco melhor. Feito isso, basta clicar no botão renderizado. Opa. Eu vou colocar exterior, sol e artificial. Talvez tenha sido esse o erro. Veja que ele renderiza, né, mostrando aqui os materiais que a gente escolheu para cada... as texturas escolhidas para cada material. No geral, apareceu o céu. Tem. Quando a gente faz a renderização, aparece a opção ajustar a exposição, onde a gente faz o ajuste fino dessa imagem. Talvez eu queira que ela fique com valor de exposição à lente da máquina fotográfica. Quanto mais brilhante, mais tempo ela passou, né? Então, menos tempo. Aplico. Muito claro. Mais escuro. Aplico. Estava padrão. Realce. Mais brilhante. Meios tons. Mais brilhante, não, mais escuro. Sombra o mais claro possível, ponto branco um pouquinho mais quente. Saturação mais cinza. Assim eu vou ajustando a imagem para que ela fique um pouquinho diferente. Então, clica OK, já está aqui. Posso salvar para o projeto, né? Quando salvo para o projeto, ele vai aparecer aqui renderizações, corte da escada 1. Aparece no navegador do projeto, a aba renderizações, e eu já tenho essa imagem que eu posso utilizar para colocar na minha prancha.
Clicando em exibir modelo, volto ao modelo, posso fazer o ajuste solicitado para ver o céu. Lembrando que aqui eu vejo sempre uma perspectiva isométrica, né? Fica feio. O que é que eu faço para aparecer uma imagem que não é isométrica? Eu vou lá na aba Vista, uma das plantas, clique em Vista 3D e aperto em Câmera. Clico em um determinado ponto, longe o suficiente para que minhas linhas do cone visual consigam abarcar toda a edificação. Coloco o foco bem para trás, assim eu consigo ver melhor. Posso fazer um ajuste, lembrando que se eu for aumentar, começa a distorcer a imagem. É só aumentar nas laterais, chega a um ponto que ele distorce a imagem. Aqui não vai distorcer porque o objeto está todo englobado. Aqui. Posso, com a ferramenta Steering Wheel, com órbita, navegar, olhar. Eu posso olhar um pouquinho mais para cima. Posso trazer aqui para baixo. Para ter uma visão mais dramática agora da minha edificação. Um pouquinho para mim da pixel. Zoom Extend, para englobar completamente. E aqui eu tenho uma vista salva. O nome da vista está aqui, Vista 3D. E vou tentar renderizar no rascunho poucas nuvens. Renderiza. Tá? Exterior sol apenas nesse caso. É porque eu não tenho luzes artificiais. Nuvens. Céu. Vai chegando perto do sol, ele acrescenta um sol aqui infinito. Cinza aqui bem no cantinho. Quanto melhor a imagem, assim, a melhor a setagem aqui, né? Melhor vai ficar a renderização. Tá? Quando a gente vai editar, vai aparecer isso aqui. E é bem didático, né? Aqui está a situação, eu posso colocar aqui, ó, começar a partir da melhor, né? Copiar para personalizar. Quer dizer que já está na setagem melhor do RET, padrão do RET, né? Mas veja que não é a melhor que eu posso ter. Muita coisa aqui, o marcador não está no final. Então, ruim, se esse marcador estiver aqui, está desse lado, está ruim. Se eu colocar desse lado aqui, está bom, né? Número máximo de reflexos eu posso aumentar. Quanto mais próximo desse aqui, melhor. E número de refrações, quanto mais próximo de lá, melhor. Aqui vou tirar mais esse embaçado, vou deixar melhor aqui. Refrações embaçadas, deixa aqui. Ativar a sombra, suavizar a sombra, vou melhorar. Lembrando que toda vez que eu melhoro isso, eu aumento o tempo de renderização. Calcular a iluminação indireta e do céu, vai calcular precisão da iluminação indireta, mais preciso, suavização, mais suave, rebatimento de iluminação indireta, mais rebatimentos. Quanto mais rebatimentos, mais a luz principal bate, rebate. Nesse caso, vai rebater 3 vezes. E eu quero portagem de luz natural nas janelas, portas e paredes cortinas. Nesse caso, esses elementos vão, se fosse uma renderização interna, esses elementos deixariam passar luz, gerariam luz, na verdade. Ok? E vou tentar renderizar. Agora você vê que o desenho alinha as linhas. Agora, a torta. Fica uma torta. Não é que você está dizendo torta porque está assim, variando da esquerda para a direita. É por conta da pixelização. Tem poucos pixels para tirar o ruído de serrilhado. Quanto melhor a renderização, mais pixels, aí ele consegue fazer a linha ficar mais perfeita. Mas ele demora algum tempo, eu vou parar a gravação, quando eu terminar eu volto. Porque só você sair do sketchup. Só que você fez tudo aqui e terminou, você consegue ter uma qualidade de renderização boa para a apresentação.
exibir modelo e finalizamos a aula de